Hoje nós vamos falar de um tema super agradável, que é comunicação do advogado, saúde vocal e melhora da expressividade. Que vai ser uma honra para casa. Temos aqui presente a doutora Magda Denise Duarte. Por favor, doutora. Para mim é sempre um prazer falar sobre comunicação. Eu sou fonoaudióloga há 25 anos e a gente lida durante todo esse tempo com a comunicação do ser humano, seja para correção ou daquele que tem um problema ou para melhorar a pessoa que não tem queixa nenhuma, mas quer ter uma comunicação mais expressiva, ok? Então, eu gostaria de pedir para vocês, no caso de perguntas, para a gente, no final da palestra, vocês podem fazer, ok? Então, vamos lá. Segundo esta autora aqui, a Toledo, ela diz o seguinte, que todo cidadão ele deve zelar pelo seu vernáculo, mas o advogado é o grande profissional da palavra, né? Então, assim, os testemunhos, as provas, os documentos, eles só poderão cumprir o papel da defesa, da acusação, da contestação, do convencimento, da negociação, da persuasão, através da argumentação, né? E essa argumentação, ela não é assim só nasci para isso. A gente pode melhorar e pode treinar esta comunicação para que eu tenha um argumento mais poderoso naquilo que eu preciso dizer, naquilo que eu preciso comunicar. Então, quando a gente pensa em comunicação do advogado, duas palavras vêm na nossa cabeça, que é a questão da oratória e da retórica, né? Então, eu não venho aqui para dar um curso de oratória, mas vim aqui para falar tanto de saúde quanto de expressão vocal que está dentro da oratória, ok? Então, a gente pensa em oratória como a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. E também a gente fala da retórica, que não necessariamente é a argumentação oral, mas o convencimento escrito, né? Por exemplo. Então, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa na escrita, no caso de preparar a peça, de convencer aquela pessoa a quem eu estou direcionando o meu pedido, a minha solicitação. E também na comunicação, na fala, né? Quando eu vou atrair o cliente, ou seja, vender o meu serviço, não só fazer uma sustentação oral, mas desde lá atrás, eu preciso colocar o preço no meu trabalho, dizer o que eu vou fazer, que impressão que eu vou passar para esse meu cliente de credibilidade, de confiança, de como ele vai contratar o meu serviço. Então, como que eu vou me posicionar? Discutir o processo com os pares, defender o seu cliente no caso da audiência e na sustentação oral também, ok? Então, existem características na voz do advogado que são preferidos pelo ouvinte. Nós sabemos, através de estudos, que o grupo dos advogados normalmente tem uma voz grave, né, que passa firmeza, tem uma articulação bem precisa e bem marcada, a intensidade é média para forte, né, não é um grupo de profissionais que fala muito fraquinho, né, tem ritmo e velocidades de fala bem regular e o objetivo final desta comunicação é passar ao ouvinte persuasão e credibilidade, né? Ok? Então, outra consideração que eu acho importante, pensando na comunicação do advogado, é como que esse discurso, seja ele oral ou escrito, ele deve ser estruturado, né? Então, assim, ele sempre tem que ter uma introdução, ou seja, um resumo daquilo que eu vou falar,
uma preparação que são as informações que serão desenvolvidas de acordo com o tema, com o assunto, o desenvolvimento do assunto central, do próprio clímax, né? E a conclusão. Então, se eu não tiver aí um começo, meio, fim, seja na hora de falar ou de escrever, então eu não tenho uma clareza de expressão. Aqui estou falando tanto da escrita quanto da fala. A gente orienta, às vezes, no caso de, sei lá, uma sustentação oral, falar em público algum assunto, que a pessoa sempre faça uma ficha, né? Com o número 1, 2, 3. Qual é o objetivo? Aonde eu quero chegar? O assunto principal. E como que eu vou terminar e concluir? Se eu treino esta minha fichinha e tenho na cabeça isso, na hora que eu vou falar em público, a minha comunicação vai ser muito mais eficiente, porque eu não vou ficar pensando, né, o que, para voltar e situar o que mesmo que eu estava falando. Bom, então, o que é voz? Tá? Entrando um pouquinho na questão da fisiologia, da anatomia, o que é voz? Voz é diferente de fala. Voz, ele é o som da nossa comunicação. Ele é presente desde o nascimento, através do choro da criança. Nós chegamos ao mundo através da voz, do som, né? Quando as pregas vocais se abrem, o ar entra nos pulmões, a criança chora, pronto, está fazendo trocas gasosas, está respirando e nasceu, né? A voz, ela muda no decorrer da vida. Existe a voz infantil, a voz do adolescente, a voz do adulto, a voz do idoso. A nossa voz expressa emoção, sentimentos e expressa a nossa personalidade. É muito assim, a gente pode até mentir com as palavras, mas não dá para mentir com o jeito de dizer, né? Se eu falo assim, filhinho, não faça isso, né? Eu estou dando uma brechinha para ele falar, mas acho que um pouquinho eu posso fazer. Ou se eu falar assim, filhinho, não faça isso. Então, não tem chance de negociação. É não e ponto. E a nossa voz, ela está relacionada à nossa estrutura física, ao nosso corpo, à nossa profissão, como eu já contei para vocês, quais os traços preferidos da voz do advogado, e aos fatores socioculturais. Então, como é produzida a voz no nosso organismo? Na inspiração, né, o ar entra nos pulmões, as pregas vocais, elas se abrem, que é aqui essa figura de baixo, né? As pregas vocais, elas se abrem, o ar entra nos pulmões, o pulmão enche, aí o músculo diafragma que está embaixo dos pulmões, ele faz assim, empurra o ar dos pulmões tudo para cima, por um fenômeno acústico, que é chamado de fenômeno de Bernoulli, o fluxo de ar que vem dos pulmões faz as pregas vocais vibrarem. Então, elas se aproximam e vibram. Dessa vibração é produzido o som, a voz. Para exemplificar, se eu pendurar, por exemplo, uma bandeira no vento, e ela vai vibrar e vai fazer barulho, ok? É o mesmo fenômeno acústico. A voz produzida nas pregas vocais, tá? Que são duas membranas que ficam paralelas ao solo, aqui na região do gogó, do pomo de Adão, bem aqui assim para trás. Então, ela abre assim e fecha assim. Abre e fecha, ok? Então, o som produzido na laringe, ele vai ser modificado e amplificado pelas cavidades de ressonância naturais do nosso organismo, que é a cavidade do nariz, os buracos do nariz, a cavidade da boca, né, a oral, e a cavidade faríngica. Por isso que
os irmãos, as pessoas de uma mesma família, elas têm voz parecida. Por quê? Porque a anatomia, o tamanho dos buracos da boca, eles são muito semelhantes, né? Por conta da genética. Então, os irmãos, as pessoas da família têm vozes muito semelhantes, ok? Muito bom. A nossa voz também identifica. Então, a voz como identidade, segundo a doutora Mara Belal, é um meio de atingir o outro. É um veículo da nossa inter-relação pessoal também. Segundo um outro autor, o Bonnier, é um tato à distância. Eu posso atingir as pessoas pelo jeito que eu falo. E é uma das extensões mais fortes da nossa personalidade. Como eu já disse, nós podemos mentir com as palavras, mas com o jeito de dizer não dá para mentir. Não dá para esconder os nossos sentimentos de acordo com o jeito que a gente canta a fala. Pois bem, a maneira como você utiliza a voz afeta a sua capacidade de atrair as pessoas para perto ou para longe de você, de atrair os seus clientes e confiar em você ou não. Um pouquinho mais para frente nós vamos entender por que isso. Ok. Quais são, então, os elementos para uma comunicação eficaz? Como é que eu posso me comunicar melhor? Os elementos são a frequência, a intensidade, a ressonância, a articulação e a respiração. Vamos falar sobre cada um deles. Então, a frequência é o fato de eu falar grosso ou de eu falar fino. Ela está intimamente ligada àquilo que eu quero dizer, né? E também está ligada a prender a atenção do público. Imaginem vocês, se eu chegasse hoje aqui e falasse, boa noite, tudo bom com vocês? E aí? Como foi o dia de trabalho de vocês? No mesmo tom, na mesma frequência, né? Chega um pouquinho de tempo, todo mundo estaria dormindo, né? Então, a frequência, ela revela a intenção do discurso. Conteúdos mais agudos revelam alegria. Então, se eu digo assim, bom dia, tudo bom? Vocês vão, mesmo que não estejam vendo o meu rosto, vão entender. Acho que está tudo bem com ela, né? Mas se vocês ouvirem algo parecido assim, bom dia, tudo bom? Acho que ela não está passando muito bem hoje. Então, os conteúdos mais graves, eles refletem para a tristeza, aquilo que a gente está sentindo. A frequência, então, ela deve ser adequada ao sexo e idade, né? Voz de criança normalmente é mais agudo. Às vezes a gente recebe no consultório algumas pacientes, algumas pessoas, normalmente mulheres, com uma voz muito aguda, aquela voz assim de secretária, que parece uma criancinha falando, vocês já devem ter ouvido alguma vez, né? Então, essa voz é uma voz que não traz confiança, que não traz firmeza, né? Então, a frequência, ela deve ser adequada ao sexo e à idade. Deve ser agradável e, como eu já disse, passar credibilidade. Então, a dica é: procure falar no tom médio, variando de grave a agudo. Não é interessante falar apenas agudinho e tudo agudo e sempre agudo, cansa. Também não é interessante falar tudo para baixo, tudo grave, aquela coisa assim, bem sem alegria, né? Então, é importante, tanto para a saúde como para a expressão, eu conversar modulando o tom da minha voz para o grave e para o agudo, de acordo com a intenção do discurso. Pois bem, o outro elemento importante para a comunicação eficaz é a intensidade. A intensidade é o parâmetro que vai definir se eu estou falando muito forte ou muito fraco. Ok? Então, é a potência da voz. Ela pode provocar no ouvinte indignação, dinamismo, impacto, atenção, otimismo
ou até medo, ok? Então, os conteúdos muito fracos, eles provocam desinteresse, né? Então, aquele cliente que chegou e eu não estou com uma coisa na cabeça, quero e chego lá e falo lá, eu vim aqui para falar para vocês a importância da comunicação, uma coisa assim sem vida, muito para baixo, muito fraco, com um tom muito grave, como a gente já conversou. Isso traz para o público e para o meu ouvinte um desinteresse, o que não é bacana para a comunicação eficiente, né? Agora, os conteúdos muito fortes, aquela pessoa que chega, está sempre falando alto a qualquer momento e chega, todo mundo sabe que chegou, também não é interessante porque passa agressividade, né? Então, na nossa voz profissional, nós devemos variar a intensidade em grave, em forte e fraco. Então, variar a intensidade provoca dinamismo e faz o ouvinte ficar atento ao que você fala, certo? Aí a gente pode também discorrer, se a gente pegar os programas de domingo de manhã da televisão, por exemplo, aqueles conteúdos de esporte, o pessoal sempre fala muito forte, muito agudo, para levantar no domingo de manhã, para tirar a pessoa da cama para fazer esporte. Então, bom dia, como vocês estão, papapá, né? Então, essa oscilação de frequência e de intensidade agora provoca dinamismo e desperta o interesse do ouvinte para aquilo que eu quero falar, ok? Muito bem. A ressonância revela o objetivo emocional do discurso. Então, a ressonância, ela pode ser nasal, é aquela coisa assim, a pessoa fala muito pelo nariz, né? Bom dia, tudo bem? Ou aquela voz muito apertada aqui na garganta, que parece que a pessoa, assim, tá muito tensa, muito travada. Ou aquela pessoa que fala só pela boca. Eu posso até dar um exemplo aí de um jornalista da mídia, que, por exemplo, o Boris Casoy, ele tem uma ressonância muito oral, muito articulado, né? A gente faz uma leitura assim, acreditem mesmo no que eu estou dizendo, porque com certeza eu estou falando a verdade, né? Isto é uma vergonha, como vocês já viram, né? Agora, na ressonância, o importante é eu equilibrar entre nasal, oral e faríngica. Agora, não dá para eu equilibrar só porque eu quero equilibrar, como lá na intensidade, como lá na frequência, que eu posso treinar isto, né? A ressonância, a gente equilibra com exercício, tá? Um exercício, por exemplo, que a gente faz é o exercício do mastigar o som nasal. Então, este som, ele faz com que o som gerado na laringe suba para o nariz e ele se distribua entre a cavidade nasal, cavidade oral e cavidade faríngica da ressonância, ok? Então, aquela coisa também, por exemplo, quando a gente canta ou fala no banheiro, parece que fica mais bacana a voz, não é? Por quê? Porque a ressonância do azulejo, ela ajuda nessa projeção. Então, se eu tenho cavidades de ressonância que me dão esse brilho na voz, eu tenho uma voz sem força, que atinja o público, que não seja chata de ouvir e seja um som equilibrado, aveludado, uniforme, ok? Muito bem. A articulação é o jeito como eu mexo a boca. Ela também está ligada com os fatores emocionais. Então, assim, as pessoas com emoções contidas, normalmente elas não abrem muito a boca para falar, né? São aquelas pessoas assim muito tensas que não fazem movimento articulatório. A articulação, ela pode ser
Ela pode ser travada, que é aquela pessoa que conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parece que o som não sai da boca, né? Ela pode ser exagerada ao excesso, como eu já dei para vocês um exemplo. O exemplo da articulação travada é da nossa querida e saudosa Hebe Camargo, né? Então, ela falava assim, bem assim, fechado, bem... tenso, né? Toda aquela tensão no rosto. E também tem aquela articulação imprecisa, aquela coisa assim meio do adolescente, que eu não quero contar para minha mãe aonde é que eu vou. Então eu meio que falo assim, meio sem mexer a boca, porque a mãe, já estou saindo agora, eu vou voltar. Ok? Então, é aquela articulação meio precisa que eu não quero muito dizer o que eu vou falar, né? Então, a articulação, do ponto de vista profissional, ela deve ser clara e precisa, sem trocas de sons ou imprecisões que dificultem a compreensão do ouvinte. A voz bem articulada, ou seja, cada som bem explicadinho, ela garante clareza de ideias e de pensamentos e revela o cuidado que eu tenho em ser compreendido, certo? Então, a dica é que nós devemos explicar muito bem todos os sons da nossa fala, movimentando bem a boca. Daqui a pouquinho nós vamos fazer alguns exercícios desse, ok? Eu achei importante também trazer esse tema da dicção, que confunde um pouquinho com a articulação. No caso da dicção, é a precisão em cada fonema, em cada som, em cada letra. Enquanto a articulação é a forma como eu coloco a boca, como eu dei exemplo para vocês. Travada, muito articulada ou imprecisa. Na dicção, nós devemos tomar cuidado com o regionalismo ou sotaque. Claro que eles nunca vão sumir, mas o exagero não é interessante. Evitar comer os sons, por exemplo, ao invés de falar trazer, falar trazer. Fevereiro, fevereiro, né? Cuidado com as omissões, a substituição. Então, você precisa de algo novo? Você precisa de algo novo? A gente acaba comendo. Eu assisti um belo programa, né? É bem desagradável, né, doutor? Então, eu estou com um problema ou com um problema. Então, a dicção, ela é a forma precisa da articulação dos sons. A emissão, como eu já disse, a emissão clara confere credibilidade à nossa comunicação. Ok? E o nosso quinto elemento para a comunicação eficaz é a respiração. Nós já falamos, então, da frequência, da intensidade, da ressonância, da articulação e agora a respiração. A respiração traz o contato com o ambiente, né? Se a respiração é calma, é regular, o ouvinte entende, é um organismo equilibrado. É uma pessoa que eu posso sentar e me abrir e conversar e contar o meu problema para que ele me defenda, né? Se ela é longa e rítmica, eu passo para o meu ouvinte um controle e organização. Agora, se ela é muito irregular, eu estou sempre correndo, ela é agitada. Claro que no nosso dia a dia, claro que durante o nosso dia, a gente passa por esses momentos. Isso não significa que em todo o tempo eu tenho uma respiração irregular. Mas é importante, na hora que eu preciso usar a voz profissionalmente, seja para falar em público, seja para conversar com o meu cliente, eu sente, respire, pare, me concentre, e aí sim, vamos lá. Vamos respirar, vamos conversar. A respiração curta e superficial passa ansiedade,
né? Uma pessoa ansiosa, como eu vou confiar o meu problema para essa pessoa, esse profissional que se mostra tão ansioso que essa leitura não... Sabe aquela coisa assim que às vezes a gente fala, eu acho que o santo não bateu? Sabe? É por conta desses parâmetros que são todos inconscientes, né? Mas o ouvinte, nós, no dia a dia, nós fazemos essa leitura sem perceber. Então, a dica é que uma respiração equilibrada, ela reflete equilíbrio entre o corpo e a mente. Muito bem. Vamos exercitar, então, um pouquinho? Então, olha, as vogais, elas são feitas, articuladas, com o movimento da nossa boca. Então, a vogal mais fechada, doutor, é o I. I. Isso não significa o lábio estirado. I. Isso não significa que o dente tem que estar encostado. I. Não. I. Ó como o som muda. I. I. Hã? Então, I. Aí eu vou abrindo. I, E, A, O, U. Primeira coisa é como eu coloco a minha boca na vogal. Por quê? Porque a voz que nós vimos lá atrás, que é o som produzido pelas pregas vocais, ela ele vai ser ele vai ser conduzido, o som ele vai preencher o ambiente que eu estou falando por causa das vogais. As consoantes são bloqueios à passagem do som. Então, a consoante, por exemplo, o P, bloqueio o ar que veio das pregas vocais, ele vai ser bloqueado nos lábios. Então, vira P. O ar que veio das pregas vocais vai ser bloqueado na língua. T, virou T. O ar que veio das pregas vocais vai ser bloqueado na garganta, virou K. E depois o Ba, lábio também, mais vibração de prega vocal, Ba, depois o Da, Ga. Aí a gente tem os sons também contínuos, né? O F, que é o bloqueio língua nos lábios, que dá o F. O S, que é língua atrás dos dentes, dá o S. E o X, que é o X, que também é posterior, né? Aí a gente tem os pares sonoros com vibração de prega vocal, que é V no lábio, Z, é o Z, língua atrás do dente, e J, o J. A gente tem ainda os fonemas Lá, né? Que é língua atrás do dente, de forma que o ar sai para o lado da língua. O ará do R, isso que eu estou falando para vocês é da dicção, são os pontos articulatórios, tá? Nós temos também o R, o L, o liá, de palhaço, o inhá, de galinha, e depois os grupos. O de banco, o R depois de porta, que aqui em São Paulo a gente fala porta, no Rio de Janeiro fala porta, né? Mas isso é regional. Os grupos com R no meio, por exemplo, pará, brá, cará, e o grupo de L também. Plá, de placenta, por exemplo, bicicleta, ok? Então, o exercício é esse. Eu vou dizer o fonema P, o T e o Q, que é lábio, língua e garganta, tá? Com as vogais bem articuladas. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes. Patacá, patacá, peteque, peteque, pitiqui, pitiqui, potocô, potocô, putucu, putucu. Trabalhei com a projeção da vogal e trabalhei com o ponto articulatório do P no lábio, do T na língua e do K na garganta. Ok? Vamos fazer uma vez? Vamos lá. Todo mundo. 1, 2, 3. Patacá, patacá, peteque, peteque, pitiqui, pitiqui, potocô, potocô, putucu, putucu. Muito bem, vocês estão de parabéns. O mesmo podemos fazer com o som do B, do D e do G, que é badagá, badagá, bedeguê, bedeguê, bidigui, bidigui, bodogô, bodogô, budugu, budugu. Ok? Alguns exercícios que você pode treinar na sua casa para melhorar a sua dicção, tá? Articulação.
Agora, F, C e o X, que é faça chá, e aí com todas as vogais, faça chá, faça chá. Vamos fazer esse? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Faça chá, fecexê, fecexê, ficixi, ficixi, fossoxô, fossoxô, fussuxu, fussuxu. Difícil, né? Do sá pro chá? Difícil. Podemos treinar devagar, depois treinar mais rápido. A mesma coisa com o V, Z e J. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Vaza já, VZG, VZG, visigi, visigi, vozojô, vozojô, vuzuju, vuzuju. Muito bem. Podemos também, com esses exercícios, treinar aqueles parâmetros da qualidade vocal. Eu posso fazer agudo e grave. Então, eu posso fazer, no caso do vaza já, vaza já, vaza já. Estou treinando grave, agudo e grave. Quando eu vou falar, né, fica mais fácil eu usar aquela dica. Fale em tom médio, module para grave, module para agudo, ok? A nossa fala, na nossa fala, nós utilizamos 5 tons, doutor, tá? Né? Por exemplo, lá, si, do, ré, mi, ou do, ré, mi, fá, sol, tá? 5 tons. O cantor, ele usa 8, 16, a extensão é muito grande. Então, na fala, se nós utilizarmos apenas os 5 tons, né, nós já estamos sendo expressivos. Já estamos usando o grave e o agudo muito bem, tá? Com uma boa eficiência. E tem o outro que eu coloquei, que é o mananhá. Esse é difícil também. Vamos fazer? 1, 2, 3, já. Mananhá, mananhá, menenhê, menenhê, mininhi, mininhi, mononhô, mononhô, mununhô, mununhô. Ok, tem mais. Olha o larahá, larahá, lererê, lererê. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Larahá, larahá, lererê, lererê, lirihi, lirihi, lororô, lororô, luruhu, luruhu. Muito bem. Que plateia boa essa. Muito bacana. Posso colocar grupos no meio também? Patracá, patracá. Pus o R no meio. Petrequê, petrequê. Pitriqui, pitriqui. Posso colocar o R antes? Pratacá, pratacá. Ou R depois? Patacrá, patacrá. Petrequê, petecrê. Ou tudo com R, pratracrá, pratracrá. Vamos fazer essa? Tudo com R? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Pratracrá, pratracrá. Pretrecré, pretrecré. Pritricri, pritricri. Protrocrô, protrocrô. Prutrucru, prutrucru. Muito bom. Temos também trava-línguas, que se vocês entrarem na busca do Google, da internet, tem um monte, né? Comprei uma ararahara em Araraquara. Para índio, pirá é peixe. Peixe em tupi é pirá. Tem muito pirá na água. Piraboca, piracanjuba, pirajuba, piraíba, pirarucu, piraí. Tem muito peixe pirando. Pira-peixe por aí. E isso aqui é um exemplo que eu dei, mas tem vários que a gente pode treinar, ok? Também podemos trabalhar com exercícios de conjugações verbais. Vamos pegar, por exemplo, o verbo tagarelar. Então, eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará. Difícil, né? Ok, vamos tentar? No presente. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Tagarelarei, tagarelarás, tagarelará, tagarelaremos, tagarelareis, tagarelarão. Ok, posso fazer rápido também, né? É só uma questão de habilidade. Tagarelarei, tagarelarás, tagarelará, tagarelaremos, tagarelareis, tagarelarão. Ok, tá bom? Claro que eu já treinei, né? Mas é só uma questão de treino. Posso também pegar o mesmo verbo e fazer no passado? Eu tagarelaria, tagarelarias, tagarelaria. Nós tagarelaríamos, vós tagarelaríeis, eles tagarelariam. E aí vai tantos exercícios. Ok, bom, como vamos deixar as perguntas para o final, vamos para frente. Agora eu quero passar para vocês, tá? Já que o objetivo é atingir o público através da minha comunicação,
O objetivo é convencer o ouvinte daquilo que eu realmente quero dizer. Existem alguns recursos que podem ser treinados também para melhorar a expressão comunicativa, que são a ênfase, a entonação, as pausas, a velocidade de fala e o nosso corpo também. A expressão corporal. Então, o que é a ênfase? É o destaque na palavra ou no trecho mais importante da frase. Então, exemplo. Eu quero destacar que sexta-feira eu voltei do escritório de carro com o Fábio. Então, eu vou dizer, sexta-feira eu voltei do escritório de carro com o Fábio. Então, você, por exemplo, vamos pegar um conteúdo da área de vocês, né? Por exemplo, eu quero dizer que, deixa eu ver, eu quero dizer que quem eu quero chamar aqui que eu quero que venha conversar comigo é o pai da pessoa e não o filho. Então, eu falo assim, eu quero que esteja aqui, por gentileza, eu gostaria que estivesse aqui amanhã o seu pai, por exemplo, tá? Então, eu vou dar ênfase naquilo que eu quero que a pessoa pense. Né? Ela vai ouvir mais forte aquilo que eu quero que fique gravado, certo? Quero chamar atenção para aquele conteúdo. Então, a dica é utilizar a ênfase variando o valor expressivo da mensagem. Então, eu posso usar essa ênfase fazendo forte e fraco. Eu posso usar essa ênfase na pronúncia silabada, por exemplo. Eu voltei do escritório de carro com o Fábio. Né? Quer dizer, não foi de metrô, não foi de metrô, não foi de ônibus. Eu voltei sexta-feira eu voltei do escritório de carro com o Fábio. Ou também na pausa. Eu posso falar assim, por exemplo, sexta-feira eu voltei do escritório de carro com o Fábio. Então, eu chamei atenção para uma pausa. Sexta-feira eu voltei do escritório de carro com o Fábio. Eu quero que você olhe para mim, porque o que eu vou falar depois é mais importante. Então, vou usar esses recursos para dar ênfase ao meu discurso. No caso, esse aqui é da fala, né? Outra coisa é a entonação. Só faz entonação quem treinou e quem usa aquela coisa da intensidade, né? Grave e agudo. Então, entonação é a música da fala. É aquilo que no meu discurso oral eu vou chamar atenção e as pessoas vão falar, nossa, que bonito. Pode ser que eu nem falei nada muito coerente de conteúdo, mas olha, foi eloquente, atingiu, que bonito, bonito discurso, viu? Então, assim, os conteúdos ascendentes, né, para cima, positivos, agudos, eles dão para a fala... se eu cantar para cima, eu vou passar que é alegria, que é exclamação, por exemplo, que caneta bonita! Olha, que caneta bonita! Se eu falar com a palavra bombom, então eu falo assim, bombom, ascendente, conteúdos ascendentes. Conteúdos retilíneos é aquele que eu falo assim, hoje o dólar subiu muito. Eu não modulei. Então, quem vai concluir se foi bom ou mal o dólar ter subindo muito ou não é o meu ouvinte, não eu. Então, eu não quero persuadir. Eu quero que a pessoa tome atitude. Então, eu vou falar num tom retilíneo para que ela faça alguma coisa, para que ela ou resolva para o sim ou resolva para o não. Então, os conteúdos retilíneos da comunicação, eles servem para isso, para deixar no ar aquilo que eu quero que as pessoas resolvam, que as pessoas julguem. E os conteúdos descendentes, eu posso usar para dar uma notícia triste, né? Então, eu posso dizer, eu assinei o contrato. O que vocês entenderam?
que bom, ela gostou. O contrato foi bom. Eu assinei o contrato. Ah, sei lá. Pode ter gostado, pode não ter gostado. Ou eu posso dizer, eu assinei o contrato. Afirmei, disse, está feito. Ninguém vai falar mais nada do meu contrato. Ok? As pausas, como eu já falei também, são os momentos de silêncio da fala, né? São feitas também na parada da respiração. E, se intencional, elas criam expectativa no ouvinte, né? Eu vou apresentar para vocês o novo juiz da vara criminal. Eu vou apresentar para vocês o novo juiz da vara criminal. Aí vocês ficaram pensando, o novo juiz da onde? Que juiz que é esse? Eu vou apresentar para vocês, o que será que ela vai apresentar para mim? O novo juiz da vara criminal. Ok? Tá certo? Então, outro recurso. Outro recurso importante é a velocidade de fala. Então, assim, falar rápido, lento ou moderado está relacionado à nossa maneira de ser. Então, gostaria de fazer um parêntese aqui para dizer dois conceitos. Um conceito de fala e voz profissional, fala e voz habitual. Fala e voz habitual é aquela que eu falo lá na minha casa, com o meu gato, cachorro, com o namorado, com o filho. É o jeito que eu não tenho que me esforçar, é o jeito que eu estou à vontade, eu não tenho que articular muito, é o jeito que eu sou. Agora, a fala profissional, a voz profissional, ela tem exigências específicas. Então, é diferente. É diferente. Então, a velocidade de fala, ela está muito ligada ao jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa muito agitada, então eu falo rápido. Para a voz profissional, falar sempre rápido ou sempre devagar não é bom. Então, por quê? Porque a velocidade de fala sempre rápida traz a ideia de afobação, de pessoa agitada, e tudo isso é inconsciente. Como eu já disse para vocês, a gente faz isso toda hora, né? A gente ouve o radialista, a gente nunca viu a pessoa falando, mas nós conseguimos fazer uma imagem mental de quem é, doutor, aquela pessoa. Se ela é magra, se ela é gorda, se ela é velha, se é novo, mais ou menos algum traço de personalidade. A gente não faz essas inflexões, a gente não faz uma ideia daquilo que a gente ouve. Então, a gente faz por conta desses parâmetros, né? Por conta dessa identidade vocal, que é o que as pessoas estão lendo quando a gente fala também. Fala lá em casa, do nosso jeito, ou então na performance profissional, tá? Então, a fala muito lenta dispersa a atenção do ouvinte. Existem pessoas que são assim, que falam sempre devagar, elas são calmas demais, ok? Então, o que é interessante? É interessante modular a velocidade de fala. Então, se eu quero chamar a atenção do ouvinte, eu posso falar um pouco mais devagar ou falar um pouco mais rápido durante a minha exposição oral. Então, olha, você não deve passar uma imagem negativa para o ouvinte, de que você é uma pessoa afobada, ou uma pessoa... Não, na performance profissional, a gente treina isso, e a gente pensa do jeito que a gente vai se comunicar. A gente treina em frente do espelho, a gente faz uma ficha para elaborar o conteúdo que a gente quer dizer, né, na performance profissional. Ok. E a expressão corporal, a postura, é outro parâmetro muito importante, porque é uma postura ereta, né? Não assim, ou então num pé só, sentado ou de pé de qualquer jeito. Uma postura confortável ereta, ela passa para o ouvinte firmeza, equilíbrio e domínio da situação. A expressão facial também é extremamente importante, né? A pessoa que fala sorrindo, que fala com um sorriso nos lábios, ela gera... os rostos expressivos, eles geram mais confiança, mais agradabilidade, e uma expressão facial
para baixo, gera um sentimento de antipatia. Cheguei e já não gostei, doutor, porque sei lá, né? Então é importante na performance profissional nós mostrarmos sempre um sorriso no rosto, junto com a articulação, com tudo aquilo que a gente já conversou hoje. Muito bom. A nossa palestra, ela fala sobre comunicação, melhora da expressividade, né? Que nós já falamos sobre esses 2 pontos. E o terceiro ponto é a saúde vocal. Então, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer para que eu não perca a voz, para que eu não fique rouco, para que eu não fique sem voz. Por quê? Porque eu preciso da minha voz para o trabalho, certo? Então, primeira coisa, poupe a voz sempre que possível, né? O nosso organismo, ele não existe um aparelho só para a produção vocal. A gente empresta dos outros aparelhos do nosso organismo para fonar. Então, eu empresto o ar do aparelho respiratório, eu empresto as pregas vocais do aparelho deglutitório, né? Porque a prega vocal, sabia, doutor, que a prega vocal, ela não foi criada para a gente falar. A função primária da prega vocal é proteção das vias aéreas superiores, é proteger para não entrar nada ruim no meu pulmão. Então, a primeira coisa é força e proteção, a prega vocal. Então, eu empresto desse aparelho a prega vocal, obrigada, para falar. Eu empresto do aparelho estomatognático, que é esse nome bonito aqui da mastigação, né, para articulação. Por que eu estou falando isso? Porque os aparelhos vitais do nosso organismo, eles são resistentes. Como não existe um órgão extremamente criado para fonar, então ele não é resistente. E eu vou cansar se eu falar bastante, tá? Então, poupe a voz sempre que possível. Evite falar forte em locais ruidosos, porque quando tem barulho, a tendência é eu falar mais alto do que o barulho, né? Então, evite. Praticar esportes é importante, inclusive para a voz. Ter uma alimentação equilibrada é importante por conta do refluxo gastroesofágico. O que é isso? Quando a gente se alimenta, existem os gases que estão no estômago e eles voltam para a laringe, dando inflamação ali na prega vocal. A gente pode ficar rouco por conta dessa volta dos gases ácidos do estômago. Então, por isso, tem uma alimentação equilibrada. A gente sempre orienta assim, vai dar uma palestra à tarde, naquele dia, não almoce uma feijoada. Ok? Posso comer feijoada? Claro que eu posso, né? Num dia que depois eu vou descansar, mas no dia da minha palestra é melhor eu comer uma comida mais leve, porque eu vou falar bastante. Evite as temperaturas muito geladas e muito quentes. Aquela coisa assim, não pode beber gelado, não pode beber quente. Na verdade, não é que não pode. Nós devemos evitar o choque térmico. Então, é estupidamente gelado ou estupidamente quente, tá? Os comportamentos sempre repetidos, né? Os hábitos, né, é que vai me causar um problema na prega vocal, na voz. Não é um dia ou outro que eu fiz isso que eu vou ter um problema, que eu vou desenvolver uma alteração de voz, tá? Então, a alteração de voz, chamada também de disfonia, que quando a pessoa começa a ficar rouca, ela se instala pelo acúmulo de comportamentos repetidos. Tá? Então, por isso que fala, poupe a voz sempre que possível. Tenha uma alimentação equilibrada. Evite as temperaturas gelada e quente. Beba muita água. É extremamente importante para a prega vocal, muita água. Liquidifica a saliva e ajuda na respiração de dentro da célula da prega vocal. Tem uma boa postura ao falar, como a gente já conversou. Por quê? Porque a laringe, quando a gente fala, ela faz esse movimento de subida e descida. E se eu estou falando com a cabeça para cima, ou com a cabeça para baixo, ou do lado, a laringe não tem livre excursão no pescoço. E é uma forma de
abuso, né, de mau uso da voz. Usar roupas confortáveis, principalmente aquela gravata muito apertada, né, que faz com que a laringe fique presa, ou cinto muito apertado, roupa muito apertada, que faz com que a respiração não seja livre, né. Ar-condicionado é um mal necessário, mas ele resfria o ambiente, tira a umidade do trato vocal. Então, sempre que tiver ar-condicionado, é importante estar tomando água, importante vaporizar ou inalação com soro fisiológico, ou aqueles aparelhinhos que fazem a umidificação do ar, importante ter perto. O fumo e as drogas, eles são nocivos, sim. Eles causam, sim, câncer na prega vocal, né? É bom evitar. Evitar a tosse e o pigarro. A tosse e o pigarro, assim, que a gente faça quando tem necessidade, né? Porque a tosse, ela é um impacto forte na prega vocal. E a gente faz esse movimento quando ou tem alguma coisa lá dentro da garganta, né? O pigarro fica parado. Aí você deve perguntar, poxa, mas e daí se eu tenho pigarro, não devo tossir nem fazer porque é ruim? O que eu tenho que fazer então, né? Então a água tira o pigarro ele acumula por uma questão da poluição, do mau uso da voz, de uma alimentação que vem com refluxo, uma série de fatores. Então, é importante ver por que está acontecendo e, para tirar o pigarro, tomar água e engolir forte, tá? Usar balas e pastilhas, sprays longe dos momentos de fala, porque as balas, elas funcionam na prega vocal como anestesia. Então, eu estou falando muito, não sinto nada, e depois causei uma lesão sem saber. Na verdade, não é a bala que causa a lesão. A bala ou os sprays, eles anestesiam, ou o gengibre, por exemplo, anestesia a prega vocal. Aí eu vou lá e falo um monte, falo alto, faço um monte de abuso vocal, não sentindo nada. Depois que passa aquele efeito, o que acontece? Aí eu tô limitado, tá? Como eu disse para vocês, um comportamento não é ele que vai trazer o problema, mas o hábito daquele sempre mesmo comportamento pode me levar a uma disfonia. Tá? Cuidar das alergias, né? Com tratamento médico, se preciso. Evitar a poeira e os ambientes poluídos, porque também trazem também ressecam o trato vocal. O cochicho, parece que não, mas é um ato também de extrema força, né? Então deve ser evitado. E importante nós ouvirmos a nossa voz e sermos os primeiros a monitorar. Como é que está minha voz hoje? Eu estou ficando rouco, não estou? Como é que essa rouquidão? Fiquei uma vez e passou. Está relacionado com o quê? Tá? Ok? E para terminar, eu faço um resumo, dizendo quais as dicas para uma comunicação mais expressiva. Então, primeira coisa, esteja sempre seguro do conteúdo da mensagem. O que eu vou dizer? Né? É a elaboração mesmo. Cuide da sua saúde geral e da saúde vocal, como nós acabamos de ver. Procure falar no tom médio, nem grave nem agudo. Varie a intensidade da fala em forte e fraco. Fale bem explicado, com um sorriso nos lábios. Mantenha uma respiração equilibrada. Use a ênfase, a entonação, para dar colorido à sua mensagem, para pintar a sua comunicação, para ela não ficar preto e branco, tá? Para você ser mais expressivo, mais atraente no jeito que você fala. Varia a velocidade de fala, em grave e agudo. Eu acho que aqui ficou errado. Varia a velocidade de fala, só que é em falar rápido ou falar devagar, né? Grave e agudo entra aqui em cima, no tom médio, tá? Procure falar no tom médio. Use gestos coerentes com o discurso, tá?